Olá pessoal, está começando mais um 5 perguntas para o CFO, a websérie da Assets focada na carreira do profissional de finanças. No episódio de hoje, recebemos Thiago Struminski, o CFO da Copersucar. Thiago construiu uma sólida trajetória na multinacional brasileira de metalurgia Tupy, onde, ao longo dos anos, atuou nas diretorias de Relações com Investidores e Planejamento Estratégico até assumir a posição de CFO. Desde 2023, ele é o CFO da Copersucar, além de também ser board member dos comitês de risco e estratégia de empresas associadas. Nessa conversa, você poderá conferir quais foram as lições e aprendizados que fizeram a diferença na carreira do Thiago na área de finanças. O episódio está imperdível, acompanhem. Trabalhei algum tempo em consultoria e tive a felicidade de me movimentar bastante, né? Então eu morei em mais de 7 países, morei um ano na Ucrânia, inclusive, né? E essa oportunidade me abriu vários conhecimentos generalistas, né, que eu carrego até hoje na minha carreira. Em função da minha família, acabei voltando para o Brasil e eu consegui fazer uma trajetória de 14 anos na Tupy, que é uma empresa, um orgulho nacional, uma empresa muito robusta, que é líder, né, no que faz no mundo inteiro, e por 7 anos tive a felicidade de ser CFO lá. E depois de 7 anos, hoje nos últimos 2, eu tenho a oportunidade de ser o CFO da Copersucar, que é um gigante aqui do agronegócio brasileiro, do ponto de vista de receita é uma das 20 maiores empresas do Brasil, e eu tenho a oportunidade de participar desse mundo agro, né, que é tão pujante nesse país. Na minha opinião, a agenda do CFO ela tem um aspecto de criação de valor e um aspecto de proteção de ativo. E como você realiza isso na prática? Primeiro é uma alocação de capital adequada, ou seja, a organização está investindo nos projetos, produtos, geografias que têm essa melhor relação risco-retorno. A segunda provocação sempre é no sentido de criar uma cultura de performance adequada. A área de finanças, o processo de finanças, ele não produz, ele não vende, mas ele é determinante para você criar um processo maduro de tomada de decisão. Então, o FP&A, como indutor desse processo, ele tem que induzir um nível adequado de desconforto e tensão para garantir que a gente tire o melhor da organização e o melhor resultado da estrutura. E o terceiro ponto é o risco. Né? E quando eu me refiro a risco, não é necessariamente eliminar ou mitigar, né? É entender, mensurar, precificar e perseguir o risco, né? Porque essa é uma forma muito adequada da função de finanças gerar valor, porque obviamente não existe retorno sem o nível de risco adequado. O mercado de capitais ele te deixa o tempo inteiro na ponta do pé, né? Porque na prática são muitos investidores, analistas sell-side, bancos, seguradoras que estão entendendo e questionando cada decisão que você toma no dia a dia, né? E esse é um processo que ele não só reforça muito a convicção que você tem sobre o negócio, mas ele refina a estratégia. Existe um outro aspecto que é, se você tem uma base acionária muito pulverizada e volátil, pode acontecer com que hajam horizontes de realização de valor diferentes no tempo. O que eu quero dizer com isso? Um acionista que hoje pode exercer algum ativismo, alguma pressão, para que você ou recompre a ação ou distribua um dividendo, amanhã ele pode sair da base. Ou seja, não necessariamente isso está em linha com o que seria o melhor para a empresa ou para o longo prazo da companhia. Então essa gestão ela tem que ser feita de uma forma bastante tênue. Pelo outro lado, quando você olha do ponto de vista de uma empresa de capital fechado, e principalmente empresas que têm bons acionistas de referência, você acaba saindo um pouco da pressão do trimestre, né? Você consegue ter a realização desse horizonte de valor de uma forma mais adequada, né? Mas sem dúvida, para um CFO, são duas experiências extraordinárias, né? Essa mudança, ela exige alguns cuidados, mas para muitos profissionais de finanças, ela não deixa de ser uma progressão natural, né, ao longo do conhecimento que eles foram acumulando durante a carreira. Acho que um ponto importante aqui é, primeiro, a separação entre governança e gestão. O trabalho do conselheiro é diferente do trabalho executivo. Então, o conselheiro ele tem um perfil muito mais estratégico, né? Então, ele não pode mergulhar no operacional. O que acontece muitas vezes na prática, principalmente quando ou é um novo conselheiro ou alguém que simultaneamente ainda tem a cadeira de executivo, é entrar, né, na microgestão e promover algum tipo de confusão de papéis, né? Isso
gera ali um pouco de entropia no sistema. Então, acho que esse é um cuidado importante, principalmente para aquele que está entrando. Uma porta de entrada bastante adequada para esse perfil de profissional é justamente o comitê de assessoramento, né? Ou seja, um comitê de auditoria, um comitê de riscos, um comitê financeiro, um conselho fiscal, né? Porque dessa forma, né, a qualidade técnica é muito mais importante do que, em um primeiro momento, só a visão estratégica que os outros negócios também contribuem. E por último, eu acho que é a jornada de cada vez mais se educar sobre os princípios de governança corporativa. Hoje nós temos muitos cursos, certificações disponíveis, né, para que a gente possa seguir esse processo. Entender a repercussão legal de sentar na cadeira, né, ter a clareza do que significa ser um conselheiro, né? E o conselho ele exige muito tempo. Então, uma pergunta que deve ser feita é o meu momento de ser conselheiro? Eu tenho a energia que é requerida para fazer esse tipo de atividade? Então, são provocações importantes, mas é uma transição muito interessante, né? Sentar do outro lado da mesa, né? Se o Brasil está hoje na posição de protagonista que é na produção de alimento sustentável e bioenergia, acho que muito se deve aos avanços do setor sucroenergético. Dito isso, qual é o trabalho de finanças? Primeiro, é explicar isso com clareza para os seus interlocutores, né? Bancos, seguradoras e investidores. Tanto no dia a dia, quanto de uma forma estruturada nos seus respectivos relatórios, né? Então, hoje existe uma demanda do mercado de capitais muito maior acerca da divulgação de informações. Nós temos diferentes tipos de ratings, nós temos diferentes modelos de contabilidade, de como trazer essas informações para o mercado, mas isso é muito do que eu chamo do olhar para fora, que obviamente é muito importante. Existe um segundo aspecto aqui que é o olhar para dentro, né, que é como é que a gente incorpora o aspecto socioambiental nas decisões de dia a dia na empresa, né? Então, nas decisões financeiras, no processo de riscos corporativos, nos controles internos, ou seja, é garantir que isso está na mesa do comitê executivo com o mesmo nível de importância, ou se não mais, né, do que outros assuntos relevantes, né? Quando a gente olha o perfil do CFO tradicional, ele evoluiu dentro da sua organização através de uma rota muito técnica, né? Sempre foi um profissional que ele se distingue pela capacidade analítica, né, muito diferenciada. Quando a gente fala de uma liderança inspiradora ou até transversal, que vai impactando várias outras áreas de influência dentro da empresa, historicamente o CFO ele não teve o mesmo tipo de exposição que tem, por exemplo, um gerente de fábrica que vira um diretor de operações, ou um gerente comercial que vira um diretor de vendas. Ele está muito mais acostumado com lidar com essa massa, com o impacto da mensagem, né? Então o segredo aqui é primeiro sair da bolha de finanças, entender que inspirar ele vai muito além do conhecimento técnico, e é um desafio. E para mim o ponto de partida dessa história toda é sempre se comunicar de uma maneira clara, e com uma visão consistente, né? E aí obviamente tem vários outros caminhos, né? Eu não vou ser redundante aqui em listar todos, que fazem a importância aqui dessa mensagem de um líder inspiracional. Mais do que uma frase, eu acho que o que me inspira é o fato de tentar me reinventar como executivo e seguir aprendendo ao longo da jornada. Essa é a trajetória, essa constante reinvenção pessoal, de forma que você consiga não só contribuir, mas também aprender, né, e abrir, né, os limites que antes te prendiam a algum desafio, né?